Olá você que está aí ligado na TV ADNP, está começando mais um programa Fé e Milagres. Muito obrigado aí pela sua audiência. Hoje nós estamos aqui com a nossa amiga, nossa irmã em Cristo, a pastora Sandra, que está aqui hoje para trazer um pouco da sua experiência com Deus, mesmo porque ela foi curada, foi liberta de uma situação que muito incomodava, não só ela, mas também como todos os seus familiares. A paz do Senhor, pastora Sandra. Como vai a senhora? Tudo bem? Paz do Senhor, pastor Judas. Tudo bem, graças a Deus. Hoje a senhora está aqui para falar da sua experiência com Deus. Mas Sim. antes eu quero que a gente comece falando um pouco da sua história. A senhora aceitou Jesus já depois de grande, ou já nasceu num lar evangélico? Como que foi que Deus entrou na sua vida? Bom, Deus entrou na minha vida aos 7 anos de idade. Que maravilha. Os meus pais, eles se converteram e eu tinha apenas 7 anos de idade. E desde então, até o dia de hoje, estou servindo ao Senhor. Graças a Deus. Isso é uma coisa positiva na sua vida, né? Graças a senhora considera a Deus. isso uma maravilha. Com certeza. Isso é tudo na minha vida, né? Ter conhecido ao Senhor ainda na minha infância. Tá certo. Essa vivência na presença de Deus, a senhora conta isso assim de uma forma positiva? A senhora recebeu os dons? Como foi que a senhora constituiu a sua família? A senhora acha que isso estar na presença de Deus contribuiu para essas bênçãos que a senhora conta na presença do nosso Senhor? Com certeza, pastor. Estar na presença de Deus, fazendo a vontade dele, né? Procurando obedecer a sua palavra, isso conta muito. Isso é tudo na minha vida, tudo que eu consegui na minha infância, adolescência, juventude e até o dia de hoje, com certeza é por causa de eu estar servindo ao Senhor, ter o Senhor na minha vida. Tá certo. E a senhora, por exemplo, na juventude, como foi essa vivência? Porque o jovem, muitas das vezes, quer buscar alguma coisa fora, porque a curiosidade, ela às vezes costuma tragar muitos jovens. Mas a senhora foi fiel nesse propósito de servir a Deus, de amar a Deus, de obedecer a palavra de Deus. E isso é uma coisa que é positiva para a senhora? Com certeza, pastor. A juventude, ela é difícil em todas as épocas, não é somente hoje, não é só a juventude de hoje que enfrenta problemas, que é difícil ser jovem. Na minha época também, mas com o Senhor na nossa vida, buscando em oração, tendo aquele desejo ardente no coração de servir ao Senhor, a gente deixa as coisas do mundo para trás e olha somente para Jesus. E Ele nos fortalece e nós conseguimos. Maravilha. E durante esse tempo, a senhora participava de que forma na igreja? Assim, participava de grupos, de cânticos, de teatros, de corais? Como foi isso? Sim, sim. Eu sou oriunda do Rio de Janeiro, né? Então a minha vida foi toda ali. Até os 25 anos eu vivi no Rio de Janeiro. E a minha vida realmente era desse jeito. Tanto em criança, como na adolescência, como na juventude. Eu me batizei aos 11 anos de idade para poder... Eu tinha um desejo muito grande de cantar no coral da igreja. Maravilha! Né? E para se cantar no coral naquela época a gente tinha que ser batizada, né? Então eu me batizei no domingo, no dia 12 de dezembro. E quando foi no domingo, na segunda-feira eu já estava no ensaio do coral, feliz da vida, né? E comecei a cantar no coral, e foram nos descobrindo, a gente fazia solos, cantava no coral da igreja, cantava no coral da mocidade, ajudava na escola dominical, trabalhamos com crianças, isso tudo na juventude. Participava diretamente na obra do Senhor. Exatamente. Também participei da banda de música, né, lá no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus, em Comendador Soares, onde éramos membros. Então a minha vida foi toda assim, dedicada ao Senhor, como até hoje, graças a Deus. Que maravilha! A vida da gente dedicada ao Senhor traz muitos benefícios para o nosso ser, né? Para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. Com certeza. Agora, nós vamos falar um pouquinho dessas situações que aconteceram na vida da senhora. A senhora está aqui hoje para falar, para contar um milagre que Deus fez na sua vida. Então, a senhora foi acometida de alguma enfermidade. Que enfermidade foi essa?
Bom, eu fui acometida de um tumor maligno no seco, que é o intestino grosso. Muito bem. Isso em 2006 para 2007. E essa doença, essa enfermidade, ela naturalmente influenciou na vida da senhora. Isso atrapalhava a sua vida no lar, na igreja, no trabalho, porque a senhora também tem um trabalho secular? Não. Eu sou do lar, né? Do lar. Com certeza atrapalhava, pastor, porque o ano de 2007, eu costumo dizer que foi aquele ano que eu passei no vale. Foi um vale na minha vida, né? Mas graças a Deus que passou, a gente passa pelo vale. E o Senhor esteve comigo nesse vale. Eu fiz a primeira cirurgia em janeiro, foi retirado esse tumor, foi detectado que era um tumor maligno, né? Ele não estava enraizado, graças a Deus. E depois que eu tirei esse tumor, eu tive que passar por sessões de quimioterapia, né? Foram 12 sessões. E quem já fez ou tem algum parente que faz, sabe que é um tratamento necessário quando se tira tumor maligno. Mas eu quero fazer uma pergunta para a senhora, é o seguinte: antes das químios, né, que a senhora já falou que teve que fazer a quimioterapia, mas a doença em si, ela lhe causava dor, ela lhe causava mal-estar? Como que era isso? Como que a senhora se sentia aí, diante dessa situação? Pastor, eu já vi aí a mão de Deus na minha vida. Eu não sentia dores nenhuma, em hipótese alguma, eu desconfiava sequer que eu tinha um tumor nesse local. Eu não sentia dores alguma. Para o telespectador, uma pessoa com câncer e não sentia dor, isso já era Deus abençoando a vida dessa querida irmã que aqui está contando o seu testemunho. Aí depois disso, a senhora fez essa cirurgia, a senhora foi fazer as quimioterapias, é isso? Fiz. Como foi isso? Fiz 12 sessões de quimioterapia. A quimioterapia, ela deixa a gente muito debilitado, tanto fisicamente como psicologicamente. Ela abala muito, né? E devido a esse tratamento oncológico que eu fiz, que é um tratamento doloroso, né, um tratamento assim muito difícil, eu tive uma trombose. Uma trombose. Então, por causa dessa... além do câncer no intestino grosso, além das situações da quimioterapia, ainda veio uma terceira situação, que foi a trombose. Que foi uma trombose. E o que ela causou na sua vida? Eu tive que ser novamente internada, porque eu corria o risco de que se esse trombo ele se alojou aqui no meu pescoço, né? Certo. Se esse trombo saísse daqui, ele poderia ir para o cérebro e eu ter uma aneurisma, ou ir para o pulmão. Tanto no cérebro como no pulmão, eu poderia vir a óbito. Olha, telespectador, a fé no Deus, porque Deus também usa a medicina, usa os médicos, usa as intervenções de quimioterapia para curar, para abençoar. Mas essa situação ela foi agravante, porque surgiu uma terceira situação que, se sobe para o cérebro, a nossa irmã Sandra não estaria aqui hoje. Com certeza. Né? Dando essa entrevista. Exatamente. E como que a senhora está hoje? Aliás, essa situação da trombose, que a senhora já estava psicologicamente debilitada, com porque certeza. A questão do câncer, né? Isso. Depois a químio. Aí veio essa questão da trombose. Isso influenciou negativamente na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo? Isso causou algum impacto negativo na família? Bom, sim, não deixa de causar, porque todos ficaram muito preocupados em tudo que eu passava. A minha família passava comigo e eu tive um apoio muito grande dos meus filhos, do meu esposo, de toda a família, e isso me ajudou muito na época para que eu pudesse superar essa situação. E também aconteceu um fato muito importante. Sim, conta para nós. Durante esse tratamento oncológico, pastor, como eu falei, ele afeta muito o nosso lado psicológico. Sim. Às vezes há até a necessidade de um acompanhamento psicológico para as pessoas que fazem esse tipo, né, de tratamento.
E um dia eu lembro-me que eu estava em casa e eu comecei a sentir uma aflição, um desânimo, algo muito estranho. Que a minha vontade era assim, chorar, chorar, chorar sem parar. Sim. E só estava eu e a minha filha. Procurei pelo meu esposo, fui ao telefone, ele estava em Brasília. Certo. E ele disse, filha, ainda vou demorar a chegar em casa. E eu, com aquele sentimento, não quis dizer para minha filha, para ela não entrar em desespero, Sim, né? Exatamente. Então eu deixei ela embaixo, a minha casa tem 2 compartimentos, eu deixei ela embaixo e subi. Subi e a sensação que eu tinha, pastor, era que algo queria, sim, tomar conta de mim. E era tão forte que a impressão que eu tinha é que se eu me sentasse, eu perdia a pouca força que eu tinha. Meu Deus. E eu andava de um quarto ao outro, andava de uma sala a outra, e aquela sensação horrível. Aí eu lembrei do cego de Jericó. Quando ele gritava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não gritei para não assustar minha filha, mas eu comecei a andar para lá e para cá e eu falava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Você clamava com a sua alma e com o seu espírito. Exatamente. E eu clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E andava para lá e para cá. Eu fiquei cerca de uns 10 minutos nessa guerra espiritual. Glória a Deus. E aí o telefone tocou. Quando o telefone tocou, eu peguei o telefone e era um pastor, pastor Jedson. Deus é providencial. E ele falou assim, e aí, querida, tudo bem? Aí eu me sentei. Me sentei e falei, não, pastor Jedson, não está tudo bem. Aí eu contei para ele o que eu estava sentindo naquele momento, né? Sim. E ele, do outro lado da linha, começou a orar por mim e ministrar na minha vida. E eu comecei a receber. E naquele momento, pastor, eu senti quando aquela força, aquela coisa negativa se afastou de mim e eu senti um alívio e um refrigério, um renovo tão grande. E ele terminou de orar e eu fiquei felicíssima. Isso era por volta de 11 horas da manhã. Aí eu desci, daqui a pouco almocei. Quando foi 2 horas da tarde, eu recebi visita lá em casa, né? E sorridente, e eu olhei para dentro de mim e eu mesmo disse assim, gente, quem era eu 10 horas da manhã e quem sou eu agora? Nem pareço a mesma pessoa. Eita, Deus maravilhoso. Isso é Deus. Deus providenciando. Nós que vivenciamos a fé no nosso Cristo, né? No nosso Deus, nós podemos contar isso de boca cheia, de peito erguido, né? Porque nós recebemos de Deus, porque nós buscamos em Deus. Continue. Detalhe, 2 dias depois desse acontecido, eu recebi a visita desse pastor lá em casa, porque ele ficou preocupado. Então, 2 dias depois ele foi me visitar. E aí, irmã Sandra, como é que você está? Eu falei, eu estou ótima. E estava mesmo. Aí ele foi me contar algo, você vê outra ação de Deus. Ele disse, irmã Sandra, naquele dia eu estava sem telefone. Tinha dado um defeito no telefone e o pessoal tinha ido lá em casa consertar o telefone. Consertaram o telefone e aí falaram assim para mim, liga aí, faz uma ligação para você ver, para a gente ver se está funcionando. E eu fiquei pensando, para quem eu ligo? Vou ligar para a Sandra. Então você está vendo como é que Deus faz? Ele providencia. Providencial. Deus é providencial. Então, irmã Sandra, nós poderíamos ficar aqui um programa inteiro, ou 2 programas, 3 programas, para contar as maravilhas que Deus faz em nossas vidas. É verdade. Mas nós temos um tempo curto. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem de Deus, de fé, para o nosso telespectador aqui da TV DNP que está nos assistindo, porque isso impactou a sua vida, impactou a vida de todo mundo que está aqui e também, eu creio, que vai impactar a vida de quem está nos assistindo. Deixa uma mensagem. Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei o que você está passando hoje, você mesmo ou com alguém da sua família ou mesmo um amigo, mas eu quero dizer para você
que em Hebreus 11 está escrito que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E o mesmo Deus que fez essa maravilha, que me deu essa cura, Ele vai te visitar e vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, porque não existe nada demasiadamente impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. E que o Senhor abençoe a sua vida. Maravilha! Tá vendo, querido telespectador? O nosso Deus pode todas as coisas. Não existe impossível para Deus. O que você precisa é exercitar a sua fé. Eu não sei qual é a sua situação ou se tem alguém na sua vida que está passando por uma situação de dificuldade, de doença. Mas olha só, o programa Fé e Milagres, ele está aqui para narrar, para contar a experiência das pessoas que exercitam a sua fé no Deus Criador de todas as coisas. Espero que este testemunho tenha edificado a sua vida. E eu quero também agradecer a nossa pastora Sandra, nossa irmã em Cristo. Amém. Muito obrigado por a senhora ter vindo aqui contar a sua experiência, contar o milagre, para edificar a nossa vida e a vida do nosso telespectador. Amém. Então, você que nos assistiu, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Programa Fé e Milagres, TV ADNP, aí no seu coração. Aquele abraço.